E vamos de bloco 2, né? Vamos aí de bloco 2 para falar do Império Carolíngio. Império esse que eu acho fantástico, acho significativo a influência da realidade carolíngia na construção da sociedade feudal, da sociedade medieval e até dos países, né? A gente já começa com essa imagem braba do Carlos Magno. Gosto muito dessa imagem. É, Você tem a águia prussiana no ombro direito, a flor de lis no ombro esquerdo, então você percebe os símbolos da Alemanha, os símbolos da Áustria, os símbolos da França. Então, assim, você tem um governante que o cara dominou tudo, tá ligado? Ele dominou um território imenso. Vamos dar uma olhadinha aqui, voltar pro mapa, né? Se eu parar para olhar o mapa do Reino Franco, você tem um Carlos Magno que alcançou muita coisa. Então, da Saxônia até a marca espanhola. A gente tá falando aí França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Suécia, não, Suíça, Luxemburgo, norte da Itália, parte da Polônia, parte da Croácia, Dinamarca. Então, território demais. Tem ali os checos, os húngaros, é muita coisa. Então, assim, quando você fala desse cara aqui, você tem que lembrar que ele é o gigante Carlos Magno, Magnum, né? Já viu? Eu sempre falo do sorvete Magno, né? Fazendo propaganda aí de graça. Sorvete Magno vem dessa coisa grandiosa, magno, grandioso, imenso, gigante. Então, o sorvete, aí o Magno, a propaganda não era qualquer um comendo sorvete, o picolé, era uma coisa grandiosa, dourada, cheia de, né, Magno. Então você tinha um peso quando você falava do sorvete Magno. E aí é interessante pensar que o Carlos Magno ele leva o Reino Franco ao seu auge. Carlos Magno ficou quase 40 anos no poder, tá, pessoal? 68 a 14. Não, falando besteira, ele ficou quase 50 anos no poder. Né? Então é interessante pensar que de 68, 78, 88, 98, 08, 14. O cara ficou aí 46 anos reinando. É muito, muito tempo. Então, um cara na Alta Idade Média, no século 8 e 9, governar 46 anos, meu irmão, tirar o chapéu. É quase o tempo do Pedro II. O Pedro II chegou menorzinho ao poder. O Carlos Magno pode ter feito isso? Também. Pode ter feito isso, claramente. Então ele vai ser responsável por um processo de fortalecimento, né, do seu maior esplendor do Reino Franco. Vai ser com ele que eu vou ter um ensaio para o feudalismo clássico, porque o território tão grande, ele vai ter que ter marqueses, condes e duques. Então, ele vai delegar o poder ao mesmo tempo que ele centraliza. Interessante. Ele dá certa autonomia, mas ele escolhia esses nobres a dedo. Então, esses nobres tinham uma relação de fidelidade muito forte com ele, porque esses caras eram escolhidos pelo Magno. Ele ia dividindo, ele ia fazendo uma montagem feudal dos feudos que ele ia escolhendo. Eu já comentei, né, mas aquele filme O Último Duelo mostra o nobre interpretado por Matt Damon, quando vai casar, ele escolhe um feudo. Então, os casamentos, as alianças, você tem a construção da divisão territorial, né? Da escolha dos feudos, da influência política. E vale a pena olhar essa estátua e vamos lá, tu pensa assim, Carlos Magno, Reino Franco, Império Carolíngio. Aí tu pensa, onde é que essa estátua tá? Tu vai falar, vai estar em Paris, vai estar, sei lá, na região de Nova Orleans, de Bordeaux, Nova Orleans, Estados Unidos, Anderson, falando besteira. Vai estar na região de Orleans, vai estar Bordeaux, vai estar na Normandia. Essa estátua está em Frankfurt, na Alemanha. E aí você tem uma estátua do Carlos Magno no coração da Alemanha. Isso é muito pesado. Isso mostra a presença dele em vários locais, em várias regiões, voltando àquela ideia da águia e da flor de lis. É muito importante pensar isso. E aí o que acontece? Como é que ele centraliza? Ele vai ter os emissários do Senhor. Quem são os emissários do Senhor? Funcionários dele, que recebiam também o nome em latim Miti Dominiti, que fazem cumprir as capitulares. As capitulares, ou os capítulos, são legislações escritas, documentadas, o Cotrim
Rotei não, Vicentino. Wessex fala que são as primeiras leis documentadas escritas da Idade Média Ocidental, então é interessante, o que favorece uma centralização administrativa do Carlos Magno, é bem legal. Aí tá os Mitti e Dominici executando essas legislações, então você tem esses funcionários que rodam o Império Carolíngio para poder fazer o cumprimento dessa legislação, fazer o cumprimento desse entendimento, e é muito importante pensar que o Carlos Magno é dessa forma que ele ecoa o seu poder ao longo de todo o Império Carolíngio, tá? Então é importante pensar isso, ele ecoando seu poder a partir dos Missi Dominici, a partir das capitulares, e devido ao seu papel, a sua luta contra os lombardos, a sua luta contra os bizantinos, seu fortalecimento dos laços com a igreja, ampliação das suas fronteiras, ele vai ser coroado pelo Papa Leão III, imperador no Natal do ano de 800. Sendo assim, coroado como imperador, como retorno do sacro do Império Romano do Ocidente, como uma restauração. Então é importante entender que a igreja olha para o Carlos Magno e caramba, Carlos Magno está botando ordem, está retomando aquele império marcado que a gente viveu em Roma. Então existe essa linha, né? Só que a gente tem que ter cuidado com alguns elementos importantes aqui, né? Que é, por exemplo, havia essa crença que o Carlos Magno iria deixar um legado imenso, mas a pena é que fica limitada a figura dele. Importante pensar isso, que ele é o cara que brilha. O seu filho e o seu neto e seus netos vão deixar a desejar quanto à questão do Império Carolíngio. Né? Então é importante pensar que o Carlos Magno ele é visto como a restauração, como a ideia do Império Romano do Ocidente. E ele não só vai ter um papel político militar, ele também vai ter um papel, aí tá o quadro bonito, né? E aí ele ajoelhado, é o Papa coroando ele como imperador, isso tem uma simbologia muito forte, né? A gente está aí no último ano do século VIII. O Carlos Magno não vai só trabalhar gestão administrativa, burocrática e militar. Ele também vai pensar a questão cultural, a questão de formação educacional com a Escola Palatina. E a Escola Palatina que, de certa forma, vai lhe dar braços para educar pessoas, menos da nobreza. A Escola Palatina tratava com aritmética, dialética, retórica, alguns elementos, algumas ciências básicas, para esse cara ser educado e, com essa educação, ele ser mão de obra para o Carlos Magno. Então, ser um cara que vai atuar pelo Carlos Magno, para o Carlos Magno, e assim o Carlos Magno vai ter braço para trabalhar para ele. Então é importante e interessante pensar a Escola Palatina como uma formação, um elemento de formação. E quem vai liderar a Escola Palatina, encontrei isso, uma fontezinha também muito interessante, vai ser o filósofo Alcuino de York, um inglês que vem lá da Inglaterra, entra no Reino Franco, e ele vai ser o cara responsável por dirigir a Escola Palatina. Então você vai ter um dos maiores intelectuais da Idade Média na escola do Carlos Magno. E aí é interessante pensar a Escola Palatina como um espaço de produção de conhecimento, um espaço de produção cultural, então isso já nega aquela ideia de Idade das Trevas. Já não tem como falar mais sobre isso. Eu estou tendo cultura na Idade Média. A Idade Média não é uma Idade das Trevas, como o Renascimento fala. A Idade Média ela produz saber, tem elementos culturais, né? E você vai ter até preservação de obras de antiguidade com os monges copistas. Não sei se eu não lembro se tem imagem. Não, não tem imagem dos monges copistas, eu tirei. Eu poderia usar essa imagem dos monges ali com textos, com penas para escrever, né? E os monges copistas que vão ser responsáveis por copiar vários livros de antiguidade. Aí, Anderson, isso modifica algum conhecimento? Óbvio que modifica. Óbvio que você vai ter alteração na produção desse conhecimento. Então é importante pensar que esses monges copistas, é óbvio que eles vão alterar de alguma forma. Botar uma imagem monge copista aí para aparecer, vai brotar, brotou. Vai alterar de alguma forma esse conhecimento. Mas é importante porque esses caras preservam obras de antiguidade. Então você tem um elemento significativo aí de, esse cara tá cuidando da cultura. Não posso dizer que a Idade Média é uma coisa
das trevas. Tem produção cultural. Tá? Vamos lá. Acabou que eu já fiz esse trecho desse slide, né? A ideia de incentivo cultural. É importante pensar que o Carlos Magno também é chamado pelos editais de pai da Europa Ocidental. Então é importante elencar o Carlos Magno como uma figura significativa. Mas só que o Carlos Magno não vive para sempre, né? Painho do Império Carolíngio teve que ir embora. Ninguém vive para sempre. E aí você vai ter um problema. Porque o filho do Carlos Magno, o Luís o Piedoso, governou 26 anos e vai ser um banana. Vai ser um cara muito mais ligado à religião, vai ser um cara que não vai ter o mesmo brilho, o mesmo brilho do pai. E aí, o Luís o Piedoso, ele vai sofrer com novas hordas bárbaras, o segundo grupo de hordas bárbaras, os magiares que vão vir do leste europeu, os árabes ao sul, os vikings ao norte. Os vikings, inclusive, vão tomar uma parte do Reino Franco e vão formar a Normandia. Então, interessante pensar os vikings formando novos reinos e você vai tendo um desgaste do Império Carolíngio. O Luís o Piedoso não consegue ter o mesmo brilhantismo do pai. E aí, os filhos de Luís o Piedoso, quando o pai morre, o Luís o Piedoso, entram na porrada. Né? Você vai ter o Carlos, o Calvo, o Lotário e o Luís o Germânico que vão disputar o trono. Porrada vai comer no Império Carolíngio. O Império Carolíngio, obviamente, vai se fragmentar. E eles chegam a um consenso de dividir o Império Carolíngio em 3 fatias. Você vai ter o Carlos com a parte ocidental, o Lotário com a central e o Luís o Germânico oriental, formando assim 3 pedaços aquilo que ficou conhecido como o Tratado de Verdun. Então, o Tratado de Verdun, olha a comparação, você tinha uma coisa imensa, o Tratado de Verdun, você vai ter o Carlos o Calvo, o Lotário e o Luís o Germânico brincando, dividindo essa realidade do Império Carolíngio. Então, você tem aqui o finito do Império Carolíngio. E aí, quando você observa o que eu expliquei, você vê que a figura do Carlos Magno ela brilha de um jeito que não tem comparação, Playboy. Não tem como comparar com nenhum outro o brilhantismo do Carlos Magno aqui nesse contexto. Beleza? Então, muito importante pensar o brilho do Carlos Magno brilhante, e quando ele morre, esse brilho se apaga. Beleza? E aí, pessoal, é isso. A gente termina por aqui esse bloco 2. Bloco 3 eu vou falar do Império Bizantino na Alta Idade Média. Vou trazer alguns elementos interessantes. E depois a gente fala do mundo árabe, terminando essa aula de Alta Idade Média. Beleza? Tranquilo? Então daqui a pouquinho a gente vai estar aí. Tamo junto. Daqui a pouco eu volto. Valeu!